Bom pessoal, aqui vamos entender melhor como funciona o nosso projeto. Para começar, vamos usar esse resistor aqui, que o primeiro anel dele é amarelo, o segundo lilás e o terceiro marrom. A gente vai pegar a calculadora para ver qual o valor desse resistor. O primeiro anel equivale a 4, então a gente só repete, que é algarismo. O segundo também só repete. Então aqui ele já deu 47. E o terceiro anel, que é o multiplicador, né? Mas na realidade ele só vai dizer quantos zeros a gente vai repetir. Então a gente vai repetir 4. A gente vai repetir um zero, colocar só um zero. Então ele fica 470. 70 o quê? 470, né? Aí aqui a nossa calculadora também já dá. O que aqui vai ser? Por quê? Por que ele deu esse ohms, 3 algarismos? Porque 470 só tem 3 algarismos, ó. Então ele vai ser classificado como ohms. E a sua tolerância é de 5%. Aqui a gente vai usar aqui a porcentagem, né, para ver os 5% de tolerância que esse resistor tem. Então assim, a gente tem aqui, né, como eu já falei, a primeira faixa 4, a segunda 7 e o terceiro repete só um zero, então fica 470 com a tolerância de 5%. Essa tolerância de 5% ela vai dar 23 ohms. Então esse resistor, o seu valor real, esse é o valor nominal dele, 470, o valor que a gente calcula as cores dele. O seu valor real ele pode variar de 446 ohms a 493 ohms. Então esse resistor, utilizando outra vez a matemática, né, a classe numérica, a gente tem aqui unidades simples, milhares, milhões e bilhões. Então esse resistor de 470 ohms, ele é um resistor classificado como baixo, né? Que ele fica só na unidade simples. Então a unidade simples ela corresponde a ohms, e a dos milhares ela corresponde ao k ohm, e a dos milhões é o mega ohm, que é difícil a gente utilizar, e de bilhões é o giga ohm, também muito difícil a gente utilizar. A gente utiliza mais é k e ohm. Dificilmente aparece um mega, mas ainda aparece. Então esse resistor ele é baixo, ele deixa passar muita tensão e muita corrente. Ele é 470 ohms. Agora vamos ver aqui ele como fica no multímetro. Esse resistor ele está marcando aqui no multímetro 461 0,461 k ohms. 0,461 k ohms. Então, usando mais uma vez a matemática, a gente pode ver aqui, né? Usando os números decimais, a gente tem 0, né? Que tá na unidade da centena, dezena, unidade, que equivale ao K. E temos, depois da vírgula, décimo, centésimo e milésimo, que é onde está classificado o ohm. Porque, como apareceu no multímetro, né? 0,462 k ohms, então o ohm ele é um submúltiplo do K. Acho que a gente tem que ler conforme aparece aí, ó, utilizando os números decimais. Agora eu vou mostrar aqui o laboratório, entrando mais na parte da física, né, da primeira lei de Ohm. A gente tem aqui um voltímetro, né, que ele é especialmente para medir a voltagem que passa pelo LED. Que esse aqui é um LED de 3 volts, ele não pode ultrapassar 3 volts, senão ele queima. Então eu decidi manter esse LED em 2 volts por segurança do circuito. Aqui temos a protoboard, onde vai colocar o LED e o LED e o resistor. Aqui temos os fios do mini voltímetro para medir o LED. Temos duas fontes, uma de 12 a 24 volts e uma de 3 volts a 12.
o multímetro para medir a tensão, que está dando 3,42 volts, e esse multímetro amarelo para medir a corrente em amperes. Aqui é em volts, aqui é em amperes, e aqui é em ohms, que é a resistência. Vou introduzir aqui o resistor e o LED agora. Então tem que ver quanto é que está passando de carga por esse LED, ó. Tá passando 2,5 de tensão pelo LED. Ó, o brilho dele como ficou intenso, né? Porque ele é um LED de um resistor que deixa passar bastante tensão e corrente. Mesmo assim, esse circuito só está marcando 0,01 amperes. Então, o ampere ele fica antes dessa vírgula aqui, só os múltiplos dele, né? Como em lei de ohms, a gente tem que marcar amperes, voltagem e ohms. Não pode ser marcado em seus múltiplos, né? Então aqui daria mais ou menos, ficaria em miliamperes, mas como não pode, ele vai ter que ficar em amperes. Então ficou 0,001 amperes. Depois a gente faz a conta pela lei de Ohm, que dá bem pertinho do resultado. Ó. Se eu aumentar mais essa tensão, com certeza esse LED vai queimar. Tem agora esse outro resistor, que é o primeiro anel dele é vermelho, o segundo vermelho, o terceiro laranja e o quarto dourado. Vamos ver quanto é que dá. Aí tem aqui primeiro anel, né? Só algarismo 2. O segundo, só algarismo 2 também, formou 22. E temos aqui, como ele é laranja, o terceiro anel é 3. Então ele vai ser de 3 o que? 3, 0, né? Então ele vai ser de 22 mil. Então ele vai ser quantos algarismos? 1, 2, 3, 5 algarismos. 5 algarismos, ele é classificado em K-ohms. K-ohms que ele varia de 4 a 6 algarismos, né? Agora a gente vai ver aqui a sua tolerância, né? Que é dourada. Então, como já foi dito, primeira faixa 2, segunda faixa 2, 22. E a terceira faixa acrescenta-se 30. Então fica 22 mil ohms, com 5% de tolerância. Fazendo aqui as contas da porcentagem, utilizando a matemática, a gente tem 1.100 ohms de tolerância. Então ele é um resistor que pode variar de 20.000 a 23.000 ohms. Usando as classes numéricas, aqui vamos ver se ele é um resistor pequeno, médio, grande. Então, usando as classes, né, como já foi dito, unidade simples é ohms, milhares k-ohms e milhões mega-ohm. Então, ele é um resistor classificado como médio, né? Ele está em milhares, então ele é k-ohm. Veja aqui, o 22 fica na quinta ordem, o outro 2 fica na quarta ordem. E o 0, ele é cortado, elimina o 0, então ele fica só simplificando, né? Então ele fica um resistor de 22K, 5% de tolerância. A sua leitura no resistor está marcando 21,9 k-ohms. Vamos ver na matemática quanto isso dá. Como se classifica, né, na matemática. Então, usando aqui a tabela dos números decimais, a gente tem, né,
Antes da vírgula, ele fica na dezena, o 2. O 1 fica na unidade, então fica 21, 900 décimo. Então esse décimo ele é classificado como ohm. E o 21 é classificado como K. Então ele fica 21,9 K ohms. Usando como base o resistor anterior, agora vamos ver aqui o laboratório, né, para ver a física que está no circuito, né, desse resistor, vamos usar a primeira lei de Ohm. Usando como base a tensão do último resistor que foi testado, então temos uma tensão de 4 volts, 4,60 volts. E aqui vamos ver a sua corrente. Deixa eu mudar aqui. Não está marcando nada a corrente, porque não tem corrente suficiente para acender o LED, né? Então esse resistor ele filtra mais do que o outro anterior que estava em ohms. Isso aqui é em K ohms. Então, para acender esse LED, esse resistor ele tem que receber mais carga. Então vamos colocar aqui, vamos supor, coloquei 6 volts. 7 volts, está começando a acender, ó, mas não com muita carga. Vamos ver quanto é que está de corrente. A corrente está marcando nada ainda. Lembrando que essa marcação de corrente também ela é muito imprecisa, porque como é uma corrente muito pouca, ele passa, o equipamento ele não registra muito. Até agora já está em 12 volts, ele não registrou. Então vamos aumentar aqui a carga para ver se a nossa corrente aparece. E tendo cuidado de monitorar o nosso LED para ele não queimar. Então aqui ele já está em 2,3 volts. E a sua corrente ainda não apareceu. Vamos ver aqui quantos volts ele está marcando. 19 volts. E até agora não mostrou a corrente que passa por ele. Pessoal, aqui pela imprecisão do equipamento, por se tratar de uma corrente baixa, ele fica oscilando entre 1 e 0, mas marcou 0 agora na corrente. Ele está dando 24 volts. Como eu fiz aqui no nosso relatório, é 24 volts, uma corrente de 0,0 amperes e um resistor de 22K. Fazendo a lei de ohms, dá aproximadamente isso mesmo. Ele nunca dá correto, sempre ele tem uma tolerância. Aqui eu fiz para achar a voltagem. A voltagem está passando por ele é 24, só que pela conta ele deu 22. Nunca dá preciso ela.